Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Espero que sim. Vamos para a leitura do dia. Então, minha gente, terça-feira. Agora vamos para a nossa leitura diária, nosso estudo bíblico. Pega lá a sua Bíblia e vamos começar. Espero que esteja tudo bem, que a leitura esteja sendo útil, eficaz, que esteja sendo boa para você que gosta de conhecer mais, né? Ter mais conhecimento. Deixa eu colocar para cá essa luz aqui. Então tá, minha gente, vamos lá. Hoje é dia 3, né? Eu uso a liturgia, tá, gente, ó. Dia 3, dia de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Santos Marcelino e Pedro, ambos presbíteros, foram vítimas das perseguições do imperador Diocleciano no início do século IV. Desempenharam um papel fundamental na história da igreja perseguida e promoveram inúmeras conversões ao cristianismo. Então, minha gente, como ouro na fornalha, o Senhor provou os eleitos e aceitou-os como ofertas de holocausto. No tempo certo, Deus se relembrará deles, porque seus escolhidos receberão a graça e a paz. Aleluia! Amém! Que vocês sejam escolhidos e que eu também seja, né, minha gente? Ao se despedir dos dirigentes da igreja de Éfeso, Paulo realça a presença e o impulso do Espírito Santo, que o sustenta na missão, apesar das incontáveis tribulações. Carlos Luanga e seus 21 companheiros, no século XIX, movidos pelo mesmo Espírito, glorificaram a Jesus testemunhando com o próprio sangue o Evangelho da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu bom Jesus, meu Deus Pai Todo-Poderoso, envia teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, da justiça, o Espírito do conhecimento, aquele Espírito que nos guia, que nos protege, que faz as vezes do Senhor Jesus. Ele mesmo disse que deixaria o Espírito Santo bem até nós, para que a leitura seja proveitosa, seja dita a verdade da palavra de Deus e que a nossa Virgem Santa esteja nos protegendo e nos amando. E Arcanjo Miguel, sempre continue me protegendo. Muito obrigada, eu agradeço do fundo do meu coração. Jesus Cristo, toda honra e toda glória é do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para a leitura então. Já pegou sua Bíblia lá, minha gente, tá? Vamos para a leitura, diretamente. Então, Atos, você vai pegar o capítulo 20, do 17 ao 27. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá, então, gente. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser proveito para nós, para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de vós, todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Diretamente para a explicação, lá no versículo 17 do capítulo 20. Lá no versículo 17, os líderes
da igreja em Éfeso são chamados de anciãos, mas são referidos como supervisores no versículo 28. Esses termos designam um título funcional e formal da liderança da igreja. A igreja de Éfeso parece ter tido uma estrutura formal de liderança. Do 18 ao 35, 17, aí aqui é como eu falei para você, sempre tem algumas partes como se fosse introdução, né? E aqui é uma delas, mas vai continuar, tá? Os versículos. Depois vai continuar no 20, versículo 20. Aqui do 18 ao 35, esse discurso difere dos demais sermões de Paulo em Atos. É o único proferido para um grupo de cristãos e possui vários paralelismos com temas expostos nas cartas paulinas. A referência ao seu serviço ao Senhor, suas perseguições, o fato de não deixar de ensinar, seu ministério, tanto a judeus como a gregos, a necessidade de arrependimento, considerar sua vida como consumível e terminar a carreira. Lá no versículo 20, a marca de um mestre do evangelho realmente fiel é que ele ou ela não deixa de focalizar todo o tópico que, embora impopular ou pessoalmente difícil, seja útil para os discípulos. Lá no 21, a mensagem de Paulo, tanto aos judeus como também aos gregos, chama ao arrependimento para com Deus, em virtude dos pecados pessoais, e também convida à fé no Senhor Jesus. Esse é um excelente resumo da missão da igreja. No versículo do 22 ao 23, Paulo não se intimida com o conhecimento dado por Deus de que prisões e aflições o esperam. Sua persistência em ensinar a despeito das dificuldades é um modelo para todos os discípulos cristãos. Lá no 24, Paulo relativiza os seus sofrimentos ao declarar que não considerava preciosa sua vida. O importante para ele era concluir com alegria o percurso que lhe fora estabelecida pelo Senhor Jesus, que envolvia testemunhar das boas novas da graça de Deus. No 25, de duas uma, ou Paulo imaginava que as coisas podiam piorar para ele em Jerusalém, ou o apóstolo não tinha intenção alguma de voltar para essa parte do Mediterrâneo. Sua intenção, depois de visitar Jerusalém, era ir para Roma e além. É por isso que ele declarou aos anciãos de Éfeso que ele não veria nenhum deles novamente. Depois do 26 ao 27, Paulo declarou que estava limpo do sangue de todos, porque tinha proclamado o conselho de Deus a eles. Isso significa que ele havia sido fiel na proclamação do plano da salvação, inclusive do juízo vindouro. Portanto, ninguém podia acusá-lo de que não os havia advertido. Eu vou ler o 28, tá? Paulo usa a linguagem do pastoreio para descrever a responsabilidade dos líderes da igreja de Éfeso. Mas vou ficar por aqui porque amanhã provavelmente vai ser a continuação. Vamos ver. Minha gente, 28, então eu vou deixar para ler amanhã, tá? O que você vai gravar agora na mente? Vai gravar na cuca aí, tá? Despedida e lembrança. Primeira coisa, tá? Do versículo do 17 ao 27, Paulo se despede dos anciãos, né, de Éfeso em Mileto, recordando-lhe seu ministério entre eles e advertindo sobre os perigos que a igreja enfrentará. Ele destaca a importância de testemunhar o evangelho da graça de Deus e a necessidade de cuidar do rebanho que o Espírito Santo confiou a eles. Então, minha gente, deixa eu colocar para baixo aqui, para gravar. Despedida e lembrança. Paulo se dirige aos anciãos, lembrando-lhes, né, que o seu ministério entre eles, desde a sua chegada à Ásia, com toda a humildade e lágrimas, e como serviu ao Senhor com perseverança. Advertências, ele adverte sobre o perigo que a igreja enfrentará com a chegada de lobos rapazes que não pouparão o rebanho, e a necessidade de estar vigilantes e com a mente alerta para combater tais ameaças. Responsabilidade dos líderes. Paulo destaca a responsabilidade dos líderes da igreja em cuidar do rebanho, que o Espírito Santo lhes confiou, em testemunhar o evangelho da graça de Deus. Futuro de Paulo declara que vai para Jerusalém sem saber o que lhe acontecerá, mas com a certeza de que de cidade em cidade o Espírito Santo adverte sobre as cadeias e tribulações que o aguardam. Despedida e promessa. Paulo se despede dos anciãos, prometendo que não os verá mais, mas que mesmo em sua ausência o Espírito Santo continuará a guiar e fortalecer a igreja.
Minha gente, Paulo nunca desistia. Acho que a característica principal dele era a perseverança. Vamos para o evangelho, tá? Aqui ele está desabafando, né, minha gente? Ele fez tudo o que ele pôde e mais ainda, né? Como falamos ontem. Ele fez tudo o que ele pôde e mais ainda. Por quê? Porque ele estava tomado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo levava ele além do limite, né? Porque viver preso e apanhando, né? Hoje em dia, se acontecesse, né? Quem que aguentaria? Lá no Evangelho de João, você vai pegar a sua Bíblia em João, capítulo 17, do versículo 1 ao 11. Rogarei ao meu Pai, e ele há de enviar-vos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim. Eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Então, minha gente, está claro aqui, testemunho, né? Tanto de Jesus Cristo quanto de Paulo. Acho que isso aí tá bem claro mesmo, né? A importância de testemunhar o Evangelho, né? De trazer o Evangelho, de levar o Evangelho na casa, no mercado, na esquina, no tio da fruteira, né? Da feirinha, que nem fala aqui no Rio. Também vemos que Jesus pede, né? Que Deus possa proteger, que Deus intercede por aqueles que com ele e ouviram o que ele falou. Vamos para a explicação agora. Minha gente, incrivelmente não tem explicação deste texto, só tem um versículo que falamos ontem. Tá? Mas para você gravar na sua mente, tá? Jesus, neste trecho aqui do Evangelho de João, é um poderoso chamado. Este trecho do Evangelho de João é um poderoso chamado à confiança em Deus. Mesmo quando a vida parece difícil, Jesus garante que, embora os cristãos possam enfrentar tribulações, eles não estão sozinhos e que a sua vitória sobre o mundo garante a paz e o ânimo para suportar as dificuldades. Minha gente, como não tem explicação, né? Nós podemos ver aqui, nós percebemos, né, que tanto Paulo quanto nosso Senhor Jesus Cristo prestaram contas, né? E Paulo fez tudo o que ele pôde, né? Falou tudo o que ele pôde falar sobre o Evangelho, esclareceu, avisou, orientou, tudo, porque o Espírito Santo andava com ele, avisando ele as cidades, os lugares e os perigos que ele poderia enfrentar. Em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, vocês podem ver que ele pediu a Deus, né, pelos homens, né, pelos seus discípulos, seus apóstolos, pelo seu discipulado ali, e pediu para que Deus pudesse ajudar. Podemos ver isto, e ele disse outra coisa, né, nessa parte aqui, ó. Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu. Bom pastor, não deixe nenhuma ovelha para trás, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Judas. Agora vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Ele prometeu, né, que voltaria para o Pai e deixaria o Espírito Paráclito
e também prometeu que voltaria. A única coisa que ele pede também é que, pelo nome dele, os apóstolos, né, não deixem de viver a fé, de persistirem, não se preocuparem com as coisas que acontecem no mundo. Porque, minha gente, as pessoas, elas julgam muito a vida, né, do próximo. Não sei se com você, com certeza deve ser assim. Todo cristão, mesmo não sendo cristão, ele já é um pouco perseguido, né? Mas por ser cristão, a pessoa é muito mais perseguida. Então, quando ela está acabando de levantar de um tombo, ela já tem uma outra perseguição. E este é um mal, né, que sempre vai estar atrás, mas Deus também promete, né, que estaria conosco. Não temas, pois eu estou contigo. Então, em toda essa leitura tanto de Paulo, né, dos Atos e de João, podemos ver que a todo tempo o Evangelho, né, foi transmitido e Deus tem os seus escolhidos e esses escolhidos ele vai com certeza levar para a glória com ele. E podemos ver também que muitos não serão salvos. E então você que está passando por dificuldades, né, na sua vida pessoal, no seu casamento, ou na sua vida financeira, problema com filhos, né? Você não perca a fé, não perca a esperança, não se desvie do caminho de Deus, porque ele disse que ele estaria com o Pai e que em algum momento, né, os apóstolos se perderiam e se perderam, como ele depois teve que voltar para poder orientar, né, os apóstolos. Então aqui ficou muito claro esta leitura, a importância do testemunho. Ontem falamos muito o que é o testemunho, né? É testemunhar Jesus Cristo, é falar da Bíblia, do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Se você tem alguma experiência ou teve alguma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele te curou, que Ele fez um milagre na sua vida, você tem mais um motivo ainda, né? E mais também a proteção e a guarda do Espírito Santo com você para te orientar. Então, minha gente, hoje esta é a leitura, que o cerco de Jericó, que vocês possam ir no cerco de Jericó e acompanhar, orem muito pelas suas vidas, porque o cerco de Jericó também é mais um exemplo de que a oração vence, né, pelo poder de Deus, né, e qualquer problema que você tiver na sua vida, você entregue nas mãos de Deus, você reze, você confie, você ore todos os dias. Gente, eu tenho várias formas, né, de conversar com Deus, né? Claro que uma delas é tratando Ele como um amigo, meu amigo, né? Chorando as mágoas, conversando. Outra forma é louvando e glorificando, porque Ele é um rei e é nosso Deus. E também tem formas que há muitos anos eu faço, né? Desde quando começou, com 13 anos, é escrever, né? Então eu escrevo longas cartas ao nosso Senhor Jesus Cristo e é uma forma, né, de orar. E porque às vezes, minha gente, nem sempre nós estamos com aquela disposição, né, de falar com a nossa voz em tom alto ou orar até na própria igreja mesmo, né, abrir o nosso coração. A gente às vezes fica muito contido, dependendo, né, dependendo do padre, né, e porque existe um missal que segue, né? Sem bater palmas, sem cantar muito alto, sem mais muito silêncio, né? E eu sou do acordo, sim, com certeza. Mas também tem padres que são mais carismáticos, né? Como é o caso do padre Jadilson, lá na igreja, e o padre Geraldo. Bem diferente um do outro, são bem diferentes um do outro. Mas, é como eu falei para vocês, é bom os dois. Então a gente tem que valorizar o que temos os dois, né? Porque um é de um jeito, o outro de outro, mas tanto um quanto o outro tem qualidades especiais, né? Assim como você na sua vida. Nem tudo, né, existe de forma perfeita, só Deus é perfeito. Se você está passando por uma dificuldade, você ore, aproveite o cerco de Jericó. É uma oportunidade imensa de você se unir na sua comunidade, né, para pedir intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo para Deus Pai, que a sua vida melhore, que a sua vida quebre, porque, minha gente, o plano espiritual, o plano que a gente não vê, né, mas que existe, é muito organizado, minha gente, tá?
muito organizado. Ele sabe muito bem seus pontos fracos, suas dificuldades, aonde que ele usa até seus próprios parentes, esposo, filho, para te abalar as estruturas quando você está firme na fé, quando você está com propósito, né? E por poucas coisas. Então você nunca esqueça, né? Que você, às vezes, o seu cansaço, sempre vigie, tá? Quando você estiver cansado, quando você estiver muito em um lugar agitado, com muitas informações, quando algo te incomodar ou te irritar, quando você trabalhou demais o dia todo, tente ficar em silêncio. Eu não vejo, porque muitos falam do jejum, né? Que o jejum é muito bom, com certeza é muito bom. Mas eu não vejo ninguém falando sobre o silêncio, minha gente. É uma forma tão grande de você economizar energia e essa energia ser voltada para nosso Senhor Deus Pai, e nosso Senhor Deus Filho e o Espírito Santo. Você pode evitar tantas coisas, né? Claro, você vai conversar na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, mas você pode sim ficar mais em silêncio. E principalmente nos momentos de cansaço, evitar falar, né? E se algo te incomoda, não deixe, né? Que o demônio ganhe, né, essa guerra. Você perceba, peça que o Espírito esteja com você sempre, porque ele vai estar. Saia de casa já dizendo, me ajuda, meu Pai, me protege, me ilumina. Na rua, me protege, me ilumina, volta, agradece. Não tenha vergonha, tá? De fazer o sinal da cruz antes de comer, agradeça aquele alimento. Abençoe o seu alimento e agradeça a Deus que você tem um alimento, né? Porque muitos não têm. E hoje, minha gente, a leitura é essa, né? Testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo foi levar o nome do seu Pai todo o tempo. Testemunho de Paulo foi levar o nome de Jesus Cristo em todo momento, glorificando a Deus, porque quem glorifica Jesus glorifica a Deus. E toda honra e toda glória é de Deus, do único Deus, do que criou o universo, do que criou o mundo, do que criou tudo que nós conhecemos. Não duvide da soberania e do poder de Deus, não fique se perguntando, questionando, né? E principalmente não peque, tá? Pecados graves como difamação, fofocas, intrigas dos seus irmãos. Isso vai te levar para o inferno. Mas você saiba que você tem um Deus que te ama demais, que vem há muitos e muitos anos avisando. E uma hora o julgamento vai chegar, minha gente. E por pouco mais de nada você não vai para junto de nosso Deus. É por pouco mais de nada. É aquele comentário que você fez, tá? Do seu irmão. É aquele comentário que você fez da sua nora. É aquele comentário que você fez da sua sogra. É aquele comentário que você poderia ter ficado em silêncio, né? E que você não vê como maldade. E isso é um pecado grave, pecado mortal. Falamos aqui já, né? Então, minha gente, espero que essa palavra tenha sido de proveito, de valia, que pelo menos algum versículo aqui tenha sido, né, de valia. Seja principalmente pela principal aqui é o testemunho, é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Quem glorifica Jesus, glorifica o Pai. E vive em Jesus, porque ele disse, né? Que aquele que vive nele, vive em Deus. Então, se você quer viver em Deus, você tem que glorificar e testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo sempre na sua vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom. A paz seja convosco. Sempre procure levar a paz, a união, a compreensão, o diálogo, o entendimento, o compreender. Nunca esqueça, quando você não age como Jesus agiu, você está pecando. Não interessa quem você é, que cargo você tem, nunca esqueça disso. Amém, minha gente? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Beijo!